Então vamos lá. Ó, eu vou começar. Aí é o seguinte. Eu tenho uma apresentação do conteúdo preparada. Deixa eu só aparecer um pouquinho aqui. Ó, Sabrina, eu tenho uma apresentação do conteúdo preparada, que você deve estar vendo a imagem aí. E aí eu vou apresentar o conteúdo todo. Vou deixar um recado lá no grupo da sala, vou dizer que a gente já começou, mas aí quem for chegando entra aqui, certo? Eu vou apresentar o conteúdo inteiro. Se você tiver alguma dúvida, durante a apresentação, você vai anotando aí no seu caderno, ou então vai escrevendo aí no bate-papo, certo? Ali. E aí, quando eu terminar, você não sai, você fica e eu vou ver alguma dúvida, vou passar a orientação sobre a atividade e vou dizer como é que vai ser essa semana. Combinado? Então lá vai, ó. Vou começar, vou apresentar tudo. Primeiro eu vou sumir aqui, ó. E aí você vai estar escutando só minha voz agora, mas já já você nem vai escutar mais minha voz, porque eu vou começar a apresentação. Vou apresentar tudo. E aí você vai anotando perguntas aí ou alguma dúvida que você tiver no seu caderno ou então aí no chat, no bate-papo. Tá certo? Vamos lá. De hoje. E aí, ficou mais interessante? Então se acomode aí para a gente começar. Na última aula, você aprendeu o que são pontos fixos e sua importância para a elaboração das escalas termométricas. Os chamados pontos de fusão e ebulição, que podemos representar como PF e PE. Assim como seus respectivos valores para cada uma das três escalas termométricas mais cobradas em prova: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Se você perdeu essa aula ou precisa de uma revisão rápida, clique no card no canto da tela que você entenderá melhor tudo o que veremos hoje. Nesta aula, vamos aprender a aplicar as fórmulas para conversão de temperaturas entre as três escalas. Mas a melhor forma de aprender o processo não é decorar, e sim compreender como foram construídas para aplicá-las corretamente. Porque uma vez entendidas, caso você fique nervosa, nervoso ou coisa parecida, e esqueça da fórmula na hora de resolver uma questão, você vai saber montar a fórmula e vai conseguir. Para isso, continuaremos a utilizar os termômetros para você entender tudo da forma mais didática possível, passo a passo. Mas aí você poderia me dizer: professor, mas eu tenho uma dificuldade em diferenciar ponto de fusão e ponto de ebulição. Tudo bem, isso não vai ser problema para nós, porque eu vou dar uma dica tão didática que você não vai esquecer nunca mais, começando pelo ponto de fusão. O ponto de fusão é o ponto que a temperatura é mais baixa nas três escalas e também o ponto que a água inicia a passagem do estado líquido para o estado sólido. Portanto, de quem você vai lembrar? Observe. Então, quando você tiver dúvida sobre o ponto de fusão, lembre dessa cena. E para ficar mais didático, vamos substituir esse PF chato pela imagem do homem de gelo. Assim, fechado? Já o ponto de ebulição é aquele em que a temperatura é mais alta, e a água começa a ferver e inicia a passagem para o estado gasoso, de vapor. Ou seja, alta temperatura. E temperatura alta é com quem?
Ele mesmo. Quando você relacionar ponto de ebulição, você vai se lembrar do tocha humana, que inclusive vai fazer parte da nossa aula representando o ponto de ebulição PE. Continuando, a primeira etapa é estabelecer relações entre as escalas termométricas. O que nós já sabemos? Nós já aprendemos desde a aula passada que quando eu tenho a escala Celsius e sua temperatura for de 100 graus, na escala Fahrenheit, essa temperatura será de 212 graus. E na escala Kelvin, será de 373. Já quando a temperatura em Celsius for de 0 grau, em Fahrenheit, essa temperatura será equivalente a 32 graus e em Kelvin a 273. Mas as questões que virão não perguntarão apenas isso. É muito importante saber converter qualquer temperatura, já que os pontos fixos não variam. Assim, se eu pedir as temperaturas imaginárias TC, TF e TK, como você pode encontrar? Precisamos estabelecer relações entre as escalas. Vamos começar com a escala Celsius e Fahrenheit. Celsius, Fahrenheit. Para ficar bem organizado, vamos escrever aqui no cantinho. Nós iremos marcar um ponto aleatório na temperatura em Celsius, que nós chamaremos de TC. Em seguida, eu vou marcar um intervalo. Vai ser o seguinte, de TC até a menor temperatura, que é 0. E aí eu vou escrever aqui desse lado, ó, TC menos 0. Agora eu vou pegar a maior temperatura e vou estabelecer um outro intervalo da maior temperatura até a menor, que vai ficar na divisão 100 menos 0. A mesma coisa nós vamos fazer com a temperatura em Fahrenheit. Eu vou marcar um ponto qualquer aleatório, que eu vou chamar de TF. E aí nós vamos estabelecer a mesma relação. Eu vou pegar o TF, vou relacionar a menor temperatura, que é 32, vou igualar e vou escrever aqui. Então, TF menos 32 dividido pela maior temperatura, que é 212, menos a menor temperatura, que é novamente 32. O que eu posso fazer agora? Eu posso simplificar essa equação para transformar na minha fórmula. Então, vamos lá. O que dá para fazer matematicamente aqui? TC menos 0 vai ficar TC dividido por 100 menos 0 vai ficar o 100. Vou igualar novamente. TF menos 32 eu não posso fazer nada, então eu só repito. E agora eu vou fazer essa subtração. 212 menos 32 vai dar 180. O que eu ainda posso fazer aqui? Observando o 100 e o 180, eu posso perceber que os dois são divisíveis por 20. Então, 100 dividido por 20 vai ficar 5. 180 dividido por 20 vai ficar 9. Isso aqui é apenas matemática. Então, no final, a fórmula simplificada ficará TC sobre 5, que é igual a TF menos 32, que eu não consigo mais simplificar, sobre 9. E essa aqui vai ser a fórmula que eu vou guardar para fazer a transformação de temperaturas entre Celsius e Fahrenheit. Compreendido? Um exemplo que a gente vai trabalhar melhor apenas na próxima aula, mas só para ficar claro aqui. Vamos supor que eu tenho uma temperatura de 40 graus Celsius e eu queira
que essa temperatura seja transformada em Fahrenheit. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o TC por 40 e vou resolver essa equação que, no final, eu vou ter essa temperatura em Fahrenheit. Entendido? Bem, montada a primeira relação, alguém pode perguntar: mas professor, de onde você tirou que essa relação entre as escalas é proporcional? Como isso é matematicamente correto? Excelente pergunta. Para responder, nós vamos abrir um parênteses rápido e eu vou lhes dizer que estas relações são baseadas no Teorema de Tales, que em algum momento da sua vida você deve ter ouvido falar nas aulas de matemática. O Teorema de Tales tem a seguinte descrição: feixes de retas cortadas por segmentos de retas horizontais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Calma, que a aula não é de matemática e esse parênteses rápido foi uma explicação apenas para melhor você compreender a origem da fórmula. Voltando à nossa aula, nós agora vamos fazer uma outra relação, só que dessa vez entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Novamente, nós iremos seguir as mesmas etapas que nós vimos anteriormente. Eu vou pegar uma temperatura aleatória e vou chamar de TC, e aí eu vou relacionar essa temperatura TC com a temperatura menor, que é 0. Em seguida, eu vou relacionar a maior temperatura, que é 100, com a menor temperatura, que é 0. Mais uma vez, vamos escrever aqui no canto para ficar de uma maneira bem organizada. Novamente, nós iremos construir as fórmulas. Como é que vai ficar? TC menos 0 sobre 100 menos 0. Vou igualar e agora eu vou estabelecer as relações da temperatura Kelvin. Vou demarcar uma temperatura que eu vou chamar de TK, relaciono com a temperatura mais baixa, que é 273, então eu vou escrever aqui, ó, TK menos 273 sobre a maior temperatura menos a menor temperatura, que é 373 menos 273. Agora a simplificação, como é que eu posso deixar isso aqui? TC menos 0 é TC, 100 menos 0 vai continuar sendo 100, e aí vai ser igual TK menos 273, eu faço apenas repetir, já que eu não posso simplificar, sobre 373 menos 273 vai dar 100. Agora, para simplificar isso aqui, o que eu posso fazer? Os dois divisores são divisíveis por 100, ou seja, eu posso cancelar os dois e assim eu vou ficar com a fórmula simplificada TC é igual a TK menos 273. Então, essa é a fórmula que eu vou utilizar sempre que eu quiser transformar a temperatura de Celsius para Kelvin, ou de Kelvin para Celsius. Tudo bem? Bem, e agora para finalizar, vamos fazer a última relação que falta entre as temperaturas Fahrenheit e Kelvin. Mais uma vez, vamos seguir o mesmo procedimento. Vamos determinar uma temperatura na escala Fahrenheit, que nós chamaremos de TF, e uma temperatura na escala Kelvin, que nós chamaremos de TK. Vamos estabelecer o intervalo entre TF e a menor temperatura, que é 32. Vamos mais uma vez escrever tudo aqui no canto. Então, como é que fica? Vamos pegar o primeiro intervalo, que é TF menos 32, e vamos escrever aqui.
Pronto. Isso será dividido pelo outro intervalo, que agora é a maior temperatura, que é 212, pela menor temperatura, que é 32. Então, dito isso, vai ficar 212 menos 32. Em seguida, nós iremos igualar e passar para outra escala, que agora é a escala Kelvin. Vamos pegar o intervalo entre TK e 273 e o intervalo entre 373 e 273. Transcrevendo, vai ficar assim: TK menos 273 sobre 373 menos 273. Agora vamos simplificar o que der. TF menos 32 eu não posso simplificar, vai ficar apenas TF menos 32. 212 menos 32 nós já vimos que é 180. E agora eu vou igualar. TK menos 273 eu não vou poder simplificar, só vou repetir. E nós já vimos que 373 menos 273 vai dar 100. O que eu ainda posso fazer? Eu vejo aqui que os denominadores podem ser simplificados. Então, vamos dividir por 20, já que eles podem ser divididos por 20. Então, como é que vai ficar essa fórmula? TF menos 32 dividido por 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. E assim eu estabeleço as relações entre Fahrenheit e Kelvin. Mais uma vez, quando eu precisar transformar de Fahrenheit para Kelvin ou de Kelvin para Fahrenheit, é essa fórmula que eu irei utilizar. E assim eu acabo de demonstrar como obter as três fórmulas para a conversão entre as três escalas, que são tudo que você irá necessitar para resolver as questões. Mais uma vez eu lembro a vocês que para memorizar não tem segredo, é repetição. Lembram da aula anterior? Tudo é Kung Fu. Hoje ficaremos por aqui e nas próximas aulas já começaremos com resolução de questões da forma como elas podem e serão cobradas numa prova, seja da escola ou do Enem. Sua missão começa agora. Veja essa aula novamente, revise, compartilhe com seus colegas e faça exercícios de fixação. Caso tenha dúvidas, deixe nos comentários e tenham todas e todos uma ótima semana. Até a próxima! Bem, pessoal, com isso eu termino a apresentação e agora eu estou disponível para responder questões de vocês, caso vocês tenham. Como a gente está trabalhando aqui nesse ambiente, e eu espero que facilite para vocês, para compreender melhor, eu vou aguardar mais um pouco, eu vou marcar 2 minutos para vocês escreverem alguma dúvida que vocês tenham aqui no chat, certo? E enquanto eu espero, eu vou só passar as últimas orientações. Quando você abrir a plataforma, na aula de hoje, você vai encontrar uma atividade simples, que você nem vai precisar pesquisar no livro. Você vai apenas... deixa eu aparecer, né? Você vai apenas assistir essa videoaula. Eu vi que a maioria
deve ter seus motivos, né? Não participou da aula ao vivo, mas aí eu vou disponibilizar no grupo da sala e também na aula, e aí você pode ver depois para responder até a atividade. A atividade vai ser toda baseada nessa aula ao vivo, certo? Então é você assistir e responder. Não tem que pesquisar nada no livro. Eu sugiro que durante essa semana você reveja essa aula, porque é impossível entender tudo que eu mostrei para vocês de primeira. Então vocês revejam tudo, que durante a próxima semana a gente vai começar a trabalhar essas fórmulas para depois, numa aula posterior, quando eu explicar, der exemplos, a gente vai começar a aprender a realmente converter essas temperaturas usando as fórmulas. Entendido? Eu estou olhando aqui o chat e não estou vendo nenhuma pergunta. Então, a gente vai encerrar esse momento aqui. Como eu já disse, eu vou deixar o link dessa live, tanto na sala, na plataforma, como no grupo de vocês. Aí vocês podem rever para responder a tarefa e a partir da próxima semana, aí eu vou começar a cobrar mais. Beleza? Então eu vou sumir aqui, deixar uma musiquinha tocando, vou acompanhar o chat mais um pouco. Vou deixar uns 2 minutos aí. Caso vocês queiram colocar alguma dúvida, escrevam aí que eu vou responder. E a gente combina dessa forma. No mais, eu desejo uma boa semana, bons estudos e até a próxima.